Fala, Fala, Fernando. fala, mestre. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tudo ótimo, cara. Prazer Tá estar bom. contigo aqui. Obrigado aí pela tomar o teu tempo Imagina, aí para passar um pouquinho do teu conhecimento aí pra gente. imagina. Obrigado você pelo convite aí. Eu espero que a gente consiga contribuir com a saúde dos homens hoje. Porque eu tava brincando hoje mais cedo, cara. Assim, ó, mulher é um bicho preocupado demais com a saúde, né? A gente vê um monte de mulher o tempo todo buscando saúde, o tempo todo vendo live, o tempo todo correndo atrás de informação. E o homem, cara, o homem é brabo. O homem, se não tiver uma mulher para puxar ele ali, eu não sei se você sente isso no teu consultório, cara, mas eu como cardiologista, assim, cara, é difícil. E olha que dentro da cardio, a gente acha que o cardiologista é o médico do homem ali, pelo menos junto com o urologista, ele deveria ser esse Sim. médico para fazer esse combate ali de estilo de vida para o homem e tudo. Aham. E, cara, é difícil a gente arrastar o homem pro consultório, cara. Parece mais mulher do que homem. E quando o homem aparece, ele vem arrastado pela mulher. Assim, a mulher que marca a consulta pro homem. É uma coisa impressionante. Então, espero que hoje a gente consiga contribuir aí na vida de alguns homens aí. Legal, é verdade. Aqui é a mesma coisa. A nossa clínica trabalha muito com estética também. Tem dermatologistas, ginecologistas, e muitas vezes elas que acabam trazendo também os maridos meio pela coleira, assim, né? Para ajustar, né, as questões. Ainda mais o gaúcho, que às vezes é muito fechado, o gaúcho que é muito, né, machão, assim, né? E aí fica. Mas, enfim, acho que cada vez mais a gente tem que entender que saúde é nosso bem maior, né? A pandemia está aí para nos mostrar isso e que o homem precisa também se cuidar, né? Muito, porque as coisas acontecem também, né? E a gente precisa estar preparado para isso e nada melhor do que a prevenção, né? Com certeza, cara. E aí, essa questão que você falou do. Isso é uma besteira danada, né, Fernando? Cara, você que é uro aí. Pô, cara, o cara fica querendo escapar do exame de toque de próstata. Cara, é É, uma bobeira, cara. Sem sacanagem. Assim, é um tabu que não deveria existir isso em pleno 2021, né? As mulheres que estão aqui vendo não deixam mentir, cara. O exame ginecológico é 30 mil vezes mais desagradável do que o toque retal, cara. Então, assim, a mulher usa um espéculo, usa um objeto rígido, muito maior, e que tem que fazer uma abertura muito maior do conduto vaginal ali para poder fazer o exame vaginal da mulher. E o homem, cara, um dedo ali, né? Tudo bem que tem uns homens que pedem dois, três dedos, mas assim, em geral, um dedo resolve o problema e pronto, acabou, né? cara, sabe que até eu não gosto muito dessa história do toque, porque parece que a consulta urológica se resume a É isso, né? só isso, né? É, pois Na é. verdade, a gente faz uma revisão geral e o toque, muitas vezes, quando precisa ser feito, né, é um complemento da consulta, não é a consulta, não é o toque retal, o exame físico, né, mas somente, né? É isso aí. Acaba que o homem acaba marcando para isso e às vezes você consegue fazer uma avaliação muito mais ampla do que isso, né, cara? Tem que ser feito Exatamente, assim, na verdade. exatamente. Tchê, mas, Túlio, eh, queria que tu nos falasse um pouquinho, né, porque a gente sabe que a doença, na impotência sexual, a virilidade masculina, né, ela é um problema muito comum, né? Cerca de 50% dos homens a partir dos 50 anos já apresentam algum grau de disfunção erétil, né? E todas as causas da impotência sexual, as causas orgânicas da impotência sexual, elas são correlatas às causas da doença cardiovascular, né? E quando a gente trata o nosso coração, né, quando a gente previne doenças cardiovasculares, automaticamente a gente está prevenindo, né, a impotência sexual, a gente está melhorando a nossa vida sexual, a nossa ereção. Então, assim, eu queria citar algumas dessas causas, tais como diabetes, síndrome metabólica, o tabagismo, hipertensão arterial, né? No caso desses assim mais linkados com a parte de saúde cardiovascular. E eu sei de um assunto que tu gosta muito, que é a questão do estresse oxidativo, do dano endotelial, né, que é a origem de boa parte das doenças cardiovasculares, né? Eu queria que tu explanasse um pouquinho para a gente sobre como que a gente pode prevenir esses danos, o que que a gente pode fazer para minimizar isso, porque isso é saúde vascular e também saúde sexual masculina.
Cara, tá tudo intimamente relacionado, né, Fernando? Quando você começa a citar os fatores de risco para impotência sexual, se você não falar o início da frase, o pessoal vai falar assim, pô, são os fatores de risco para infarto, são os fatores de risco para AVC, né? E acabam sendo fatores de risco para outras doenças, como câncer, doenças autoimunes, enfim. O que as pessoas têm que enxergar, cara, é que tá tudo meio que linkado realmente. E vale para as mulheres que estão aqui também. Múltiplas doenças femininas também estão linkadas com tudo isso que a gente está conversando. Síndrome do ovário policístico, endometriose, enfim, tudo isso está ligado. No caso da impotência sexual masculina, cara, o homem ele tem que compreender que para o pênis encher, quando ele fica duro, ele tá cheio de sangue, né? E esse sangue precisa chegar no pênis de alguma forma, né? Como que o sangue chega lá? Pô, através das artérias, né? Que são as artérias que levam o sangue para qualquer lugar do nosso corpo. Então, quando eu falo para o pessoal que a aterosclerose é uma doença que é global, ela pega o nosso corpo como um todo e causa o infarto quando pega a coronária, mas ela pode pegar a carótida e causar um AVC, ela pode pegar a artéria renal e causar uma insuficiência renal, ela pode pegar a artéria do olho e causar uma cegueira, ela pode pegar a artéria da perna e causar uma insuficiência arterial periférica, não levar sangue até a perna, pode pegar a artéria peniana e causar uma disfunção. Então, uma das causas, e eu acredito, não sei se é, tá, Fernanda? Você me corrige, por favor, se não for. Mas eu acredito que uma das principais causas de disfunção sexual masculina seja a aterosclerose, seja a doença aterosclerótica mesmo, né, por entupimento ali dos vasos penianos. A artéria peniana, o principal vaso que vai levar esse sangue ali para o pênis. E aí vem essa questão toda, cara. Poxa, por que o diabético tem mais disfunção, né, erétil? Por que o hipertenso tem mais disfunção erétil? Por que o paciente com síndrome metabólica tem mais disfunção erétil? Por que existe esse link de paciente que já infartou que tem mais disfunção erétil ou aquele paciente que está em risco de infartar tem mais disfunção erétil? Porque a doença é basicamente a mesma. Claro que tem a causa não orgânica, que seria uma causa muito mais psicológica, muito mais ligada com aspectos emocionais, que eu acho que é muito importante também, porque tem muito homem que tem disfunção erétil por conta disso, né? Principalmente nos jovens. Exatamente. Tem a questão hormonal também, né, Fernando? Que eu acho que é super importante. Depois a gente dá uma explanada sobre isso. Inclusive, hoje eu te passei um paciente justamente sobre isso. Mas essa questão da aterosclerose, da doença arterial, eu acho que ela tem que ser, cara, o tempo todo falado, o tempo todo combatida. Porque, cara, é o mal do século. Assim, tá diretamente relacionado com tudo que está acontecendo, sabe? Assim, ó, o que eu tenho pego no consultório hoje em dia, existem dois perfis de pacientes nessa pandemia, já que você tocou da história da pandemia. O perfil de paciente que usou a pandemia para se cuidar, porque tem esse perfil de paciente, tipo assim, cara, agora eu estou em home office, eu estou com mais tempo, eu consegui organizar melhor minha vida, eu comecei a ver muita live no Instagram, comecei a aprender muito com um médico, eu usei esse tempo da pandemia para aprender alguma coisa. E essa pessoa que usou esse tempo para isso, cara, ela efetivamente transformou a saúde dela para o bem. E eu pego muito exemplo disso no consultório. Mas, infelizmente, não é a maioria. A maioria é aquele cara cara, na pandemia eu tô trabalhando muito mais, eu tô o tempo todo em casa, o tempo todo com função, eu não consigo mais ter tempo para nada, eu chutei o balde, ou eu tô muito ansioso, tô comendo cada vez mais, engordei, tô relaxado, parei de fazer atividade física por conta do medo de ter uma Covid. E tudo isso em associação, em conjunto, cara, pô, fez explodir casos de diabetes, fez explodir casos de infarto, fez explodir casos de obesidade, enfim, a gente está vivendo efetivamente consequências muito danosas dessa pandemia. E aí, tudo isso está relacionado com o quê? Com disfunção erétil, cara, com infarto, com aterosclerose. E aí, quando você falou da questão do estresse oxidativo, do dano endotelial, só para as pessoas entenderem isso, que eu falo sempre, eu gosto de explicar isso muito bem para as pessoas entenderem. As artérias, gente, é como se fossem os canos que levam o sangue para todos os lugares do nosso corpo. Então, como a gente falou aqui, leva sangue para tudo quanto é lado. Esse cano, essa artéria, ela tem um tapetinho dentro dela. Então, uma camada bem fininha de monocélulas, assim, um monte de célula, uma do ladinho da outra. Esse tapetinho de células a gente chama de endotélio vascular. É a camada que fica mais intimamente relacionada com o sangue. Então, o sangue ele passa o tempo todo em contato com esse endotélio vascular. E o endotélio vascular ele é o principal promotor do que a gente chama da homeostase vascular. Ele não deixa coisa ruim entrar no seu vaso, ou seja, não deixa coisa ruim passar do sangue para o teu corpo. E ele também é responsável por motricidade desse vaso. Então faz o vaso
ficar mais relaxado, faz o vaso ficar mais contraído, aumenta a pressão, diminui a pressão, ele controla alguma síntese de produção de alguns tipos de substâncias muito importantes para o nosso sistema vascular, por exemplo, o óxido nítrico. Então é muito importante que as pessoas compreenderem que o endotélio vascular ele tem que estar filezinho, ele tem que estar íntegro, ele tem que estar organizado, ele tem que estar saudável, para a gente efetivamente ter uma boa saúde arterial. Se isso não estiver acontecendo, cara, o teu endotélio não vai ter, não, se ele não estiver saudável, você vai estar realmente exposto à doença aterosclerótica. E por que essa doença aterosclerótica acontece? Acho que esse é o ponto principal para a gente falar. Ela acontece justamente por uma agressão a essa camada endotelial. Ocorre uma agressão inicial, essa agressão inicial ela pode ser através de uma inflamação, do estresse oxidativo que vai gerar uma inflamação, ou ela pode ser através de uma glicação, ou ela pode ser através de, enfim, de uma disfunção mesmo do endotélio vascular, genética, mas sempre tem alguma coisa que leva a essa disfunção do endotélio. A mais comum que tem, gente, no nosso dia a dia é inflamação e estresse oxidativo. E aí vem justamente a causa da disfunção endotelial como causa de impotência sexual e de infarto. As pessoas estão cada vez mais expostas a substâncias danosas para o nosso endotélio vascular, a estilo de vida danoso para o nosso endotélio vascular, que gera essa inflamação, que gera o estresse oxidativo e que vai culminar nessa lesão do endotélio que vai possibilitar o início da formação dessa placa de ateroma. Então, se a gente quer evitar, né, o desfecho final, aqui no caso, disfunção endotelial, disfunção erétil, a gente tem que efetivamente ficar de olho em inflamação e estresse oxidativo. Acho que esse é o principal recado. Agora, como fazer isso que é o grande segredo, né, cara? Eu acho que é isso que a gente tem que ensinar o pessoal aí. Não, é aquela questão, né? Voltar ao básico, né? A nutrição que vai mudar isso, né? É a atividade física que vai mudar isso, né? É um estilo de vida saudável, é um sono reparador também que vai fazer com que isso. E o equilíbrio hormonal também auxilia nisso. Mas, pessoal, eu vou te dar um dado aqui, tudo, que é interessante, tá? Sabia que, na verdade, um dos fatores de risco, já está bem estabelecido, um dos fatores de risco para a doença cardiovascular é a disfunção erétil. A gente sabe que a disfunção erétil ela acontece geralmente antes de tu ter sintomas cardiovasculares, né? O Túlio falou um pouquinho ali a respeito do óxido nítrico, para vocês entenderem, pessoal. Eu vou dar eu acho super interessante essa parte bioquímica, e eu vou dar um dado para vocês. O óxido nítrico ela é uma molécula que ela causa essa vasodilatação do endotélio vascular mesmo, né? Essa vasodilatação também da musculatura lisa do corpo cavernoso, porque é o óxido nítrico, é a liberação do óxido nítrico, que é produzida a partir do aminoácido arginina, pelas células endoteliais, né? Que vão agir lá na musculatura musculatura lisa do corpo cavernoso, fazendo com que a gente consiga produzir uma outra molécula super importante, que é o GMP cíclico. Esse GMP cíclico, ele vai fazer com que o cálcio que está dentro do citoplasma da célula entre para dentro do retículo endoplasmático e vai fazer também com que o cálcio que está fora da célula não consiga entrar na célula. Isso vai reduzir o cálcio intercelular, vai causar, então, o relaxamento da musculatura, e esse relaxamento da musculatura é que vai propiciar a entrada do sangue pelas artérias cavernosas ali do pênis, né, dos ductos cavernosos, né, nas nossas duas cavidades, que são esponjinhas que nós temos dentro do pênis, muito delicadas, e que nós vamos ter ereção. E exatamente nesse GMP cíclico é que atuam as drogas vasodilatadoras, né? Na verdade, ela atua, né, na enzima que degrada o GMP cíclico, e aí propiciando com que se tenha mais GMP cíclico. Mas para isso precisa ter óxido nítrico, e para se ter óxido nítrico nós não podemos ter dano endotelial. Então, por isso é que é tão importante, por isso que tem está tudo muito linkado a essa questão do estresse oxidativo, do dano endotelial. Então, acho que a principal mensagem, a primeira coisa, pare de agredir o seu organismo, pare de criar dano extra, ou seja, que você não precisa. Tabagismo,
uma dieta rica em carboidratos refinados, uma dieta rica em óleos danosos para você. Isso vai diminuir a sua insulina, que é altamente inflamatória também, vai diminuir a inflamação do seu endotélio. A atividade física também estimula essa produção do óxido nítrico. Essa é uma das ações principais da atividade física, através das miocinas, elas vão agir no endotélio, estimulando, reduzindo os fatores de inflamação, estimulando a produção de óxido nítrico. Então, é um conjunto de ações que vão fazer com que você melhore o seu sistema vascular, e melhorando o sistema vascular, você vai melhorar a sua saúde como um todo, né? Acho que é por aí, né, Túlio? Claro, e ali ainda tem mais algumas coisas importantes também nessa questão do estresse oxidativo, porque às vezes a gente deixa passar e não percebe, assim, por exemplo, alguns constituintes que são agressores, né, e que são promotores, porque só para o pessoal entender o que é o estresse oxidativo, gente. A gente vive o tempo todo do nosso corpo tentando balancear o tanto que a gente está oxidando e do tanto que a gente está tentando antioxidar. Então é uma balança mesmo, oxidação e antioxidação. Oxidar é normal. Então, assim, ó, todo mundo oxida. Eu estou oxidando agora. Só de respirar, eu oxidei. Porque quando a gente joga um oxigênio para a gente está oxidando, tá? Então, eu não quero oxidar mais. Então, cara, para de respirar, você não vai mais oxidar. É o único jeito que tem. Então, oxidar é um processo normal. A gente oxida o tempo todo. Só que a gente tem algumas substâncias no nosso corpo que são antioxidantes. E essas substâncias antioxidantes, a gente tem algumas maneiras de adquiri-las. Ou a gente produz essas substâncias, ou a gente adquire essas substâncias. Como que a gente produz essas substâncias? A gente tem uma produção enzimática, onde é muito, muito comum a vida glutationa. Então, quando vocês veem a gente falar de NAC, N-acetilcisteína, ele é um precursor dessa vida glutationa e que efetivamente melhora esse sistema antioxidante enzimático do nosso corpo. E a substância antioxidante que a gente produz, mais importante que tem, é a coenzima Q10. E quando a gente fala de coenzima Q10, vale a pena a gente lembrar que quando a gente passa de 20 anos de idade, essa produção de coenzima Q10 começa a diminuir, e quando a gente passa de 40 anos, essa produção despenca. Então, suplementar com enzima Q10 faz sentido? Óbvio que faz, cara. Se isso é uma coisa que você precisa e que você está produzindo cada vez menos, por que não suplementar? Então, coenzima Q10 seria uma substância que entraria dentro desse sistema antioxidante endógeno. Agora, existem substâncias que o nosso corpo não produzem e que a gente precisa, por exemplo, adquirir de forma alimentar ou suplementar. Quais são essas substâncias? Cara, exemplo básico aí, ó, o resveratrol da vida. Resveratrol todo mundo sabe, né? Está presente no vinho, grandes estudos mostrando o presente de resveratrol. Só que só para vocês terem uma ideia, cara, o resveratrol do vinho, uma taça de vinho, tem 1,5 miligramas de resveratrol. Quando a gente suplementa com 100 miligramas, 150 miligramas. Então seria aí entre 70 a 100 taças de vinho que você estaria suplementando, sabe, do resveratrol. Astaxantina, um potente antioxidante, a rainha dos antioxidantes. Vitamina C, vitamina E, são outros antioxidantes importantes. Então, quando a gente tem essas substâncias antioxidantes em equilíbrio no nosso corpo, a gente consegue tamponar esse sistema oxidativo. Agora, o problema todo é quando você aumenta muito essa taxa de oxidação. Exemplo, tá? Poxa, uma situação de estresse constante, um conflito estressante o tempo todo, sobrecarga de trabalho, problemas familiares. Exemplos, por exemplo, não me entendam mal, tá? Exercício físico é muito bom. Mas exercício físico em muito acima do normal. Então, cara, é uma coisa que passa do limite, é uma coisa que está aumentando seu estresse oxidativo. E se você não tamponar isso com antioxidante, pode te fazer mal. Então, a gente efetivamente, se, por exemplo, não se alimentar de uma maneira adequada, como o Fernando muito bem colocou, o que vai acontecer? Cara, você vai estar consumindo produtos cada vez mais inflamatórios, cada vez menos antioxidantes, e você está desbalanceando tanto o sistema pró-inflamatório e anti-inflamatório, quanto o estresse oxidativo. Então, você está gerando lesão endotelial. Para equilibrar isso, cara, alimentação saudável, como o Fernando falou muito bem, então, buscar fontes boas de proteína, buscar um bom equilíbrio no consumo de legumes, verduras, vegetais crus, vegetais cozidos. Isso é importante. Tem muita gente que acha que não é. Vamos só comer carne, tá tudo certo. Eu acho que é o radicalismo do outro lado também, que eu não
compactuo com isso. Assim como eu também não compactuo da pessoa falar assim, carne faz mal, não vamos comer carne. Eu acho que tem que ter um equilíbrio mesmo em tudo que a gente faz na vida. Fazer atividade física, ele efetivamente equilibra sim o nosso sistema anti-inflamatório e oxidante, desde que não seja em excesso, isso é importante. Dormir bem, como o Fernando falou. E principalmente, cara, um bom manejo do estresse. Então, assim, ó, meditar, buscar um equilíbrio mental, buscar alternativas que você consiga efetivamente parar, respirar um pouquinho. Cara, eu tenho o Frederico Porto, cara, é meu amigo psiquiatra, e ele fala um negócio que é muito maneiro. Eu comecei até a falar isso com meus pacientes, cara, em consulta. Cara, para, assim, ó, você tá trabalhando igual um louco ali. Cara, para 15 segundos, fecha o olho, faz 3 respirações profundas ali, abre o olho e volta para trabalhar. Pô, você volta com outro pique, cara, com outra energia. Você já deu uma relaxada, você fez uma micropausa ali, que aquilo ali é super importante para você. Então, pequenos hábitos que efetivamente você pode ir trazendo e agregando no teu estilo de vida, eles vão diminuir o seu estresse oxidativo e eles vão diminuir essa inflamação crônica e eles vão proteger os seus vasos. E E as vem, pessoal. pessoas, Pode falar, manda aí. não, e as pessoas acham que às vezes precisa de uma coisa muito complicada, mas não, é a simplicidade, né? É a simplicidade, é tu ter exatamente esse equilíbrio, né? E principalmente o pilar que muitas pessoas esqueceram, e na verdade a medicina deixou de lado mesmo, que é a questão da nutrição. Nutrição, eu acho que é um dos pilares fundamentais que a gente tem que olhar, porque realmente de 150 anos para cá, vamos dizer assim, a alimentação do ser humano mudou completamente, né? E aí o resultado disso está essa epidemia de obesidade, essa epidemia de doenças cardiovasculares que infelizmente foram causadas muito por esse conceito, essa pirâmide alimentar que foi instituída, onde a base da alimentação da grande maioria da população ainda é carboidratos refinados, açúcar, né, óleos, né, enfim, que vão causar todo esse problema. Vou responder uma pergunta aqui que o pessoal colocou, se a medicamento para hipertensão piora a ereção. Com certeza, os medicamentos para hipertensão têm um papel muito importante, né? Alguns deles, né, têm um papel importante na questão sexual. Tá? Vou dar alguns exemplos, tá? Principalmente os beta-bloqueadores, propanolol, atenolol, podem ter um impacto bem importante na questão da, da ereção, tá? Além disso, alguns diuréticos, tá? Os diuréticos tiazídicos também têm um impacto significativo na ereção. E os diuréticos poupadores de potássio, pirolactona, principalmente, têm um efeito antiandrogênico potente. Mas existem outros remédios que não atuam. Por exemplo, os inibidores da ECA, né, os inibidores da recaptação de angiotensina, enzima conversor de angiotensina não causa esse problema, tá? Então, vale, se você está com disfunção erétil, se você tem impotência sexual, vale conversar com o seu cardiologista, ele pode ajustar os seus medicamentos, controlar a sua pressão, com mudanças de hábitos, tudo, e isso aí a gente consegue, então, mudar, trocar os medicamentos para medicamentos que não causem tanta influência na questão sexual. E outra coisa também, né, Fernando, nesse mesmo ponto, cara, às vezes o exagero da medicação, sabe? Assim, às vezes a gente pega paciente pré-hipertenso com uma pressão ali 13,5/9 e o cara tá tomando 3 antihipertensivos mantendo uma pressão 10/6. Pô, cara, não tem pênis que vai subir com uma pressão dessa, 10/6 induzida por medicamento. Então, às vezes, independente da classe, se tiver um excesso de antihipertensivos sem necessidade, também, com certeza absoluta, vai influenciar negativamente nesse cenário aí, né? Outra coisa importante, né, tudo que eu gosto de enfatizar para os pacientes, é que a relação sexual, acima de tudo, ela é uma atividade física vigorosa. Muitas vezes a nossa frequência cardíaca ela pode chegar até o nosso limite, né? Não é raras vezes que os pacientes relatam, inclusive, episódios de arritmia durante o ato sexual ou pós o ato sexual. Então, um preparo físico, ele é indispensável para te ter relação sexual. Então, tu precisa estar com um bom preparo cardiovascular. Por isso, a atividade física é tão importante para que tu consiga manter esse preparo. E o que eu vejo, às vezes, o pessoal pergunta muito se os medicamentos para impotência sexual eles são perigosos, se tem algum risco. Obviamente que existem contraindicações, principalmente
interações medicamentosas que devem ser cuidadas, né? Mas o que a gente vê eventualmente é que os medicamentos proporcionam a capacidade de algumas pessoas de ter ereção, mas essas pessoas não estão preparadas do sistema cardiovascular para colocar o seu coração no superior, no nível superior de capacidade. E isso sim pode dar problema, né? Então, o ideal sempre é esse trabalho conjunto entre o urologista e o cardiologista, né? Para que esse paciente, quando vai fazer uma avaliação da disfunção erétil, ele faça uma avaliação global. Eu mando direto para nossos colegas aí do grupo, né? Avaliação cardiológica, nós precisamos ter esse paciente como um todo para aí sim poder fazer o tratamento, porque só dar o remédio às vezes pode ser realmente um problema para aqueles pacientes que tu vê que eles não têm uma capacidade física tão adequada aí, né? Cara, perfeito. Porque assim, isso é um mito danado, né, Fernando? Cara, o que chega de gente falando assim, Viagra causa infarto. Tadalafila causa infarto. Cara, não causa. Assim, é muito claro que não causa. O que acontece é justamente o que você falou, cara. Pô, você põe um idoso de 88 anos, com pênis ereto, fazendo um sexo selvagem, com uma prostituta na maioria das vezes, sem preparo físico absolutamente nenhum. Cara, a chance de dar problema é muito grande. É muito grande. E a única exceção a isso, cara, é o que você falou da interação medicamentosa. E aí vale, eu acho, deixar só registrado pro pessoal uma interação que é muito importante. É assim, ó, eu tenho problema cardíaco e eu tomo nitrato. Nitrato, para o pessoal que não sabe o que, que é monocordil, sustrate, esses medicamentos que o paciente que tem dor no peito usa para diminuir dor no peito. Ele já é um potente vasodilatador. E aí, quando combinado com um sildenafil ou uma tadalafila, ele faz uma hipotensão severa. E aí, esse paciente ele pode ter sintomas, sim, graves ou até uma parada cardíaca por conta de uma hipotensão muito severa. Esse é o único senão, tá? O único senão. Então, não tem nada a ver. E isso é importante também no tratamento do infarto. Então, por exemplo, assim, ó, vamos botar o exemplo do velhinho lá, de 88 anos, tomou o Viagra dele, foi lá transar com a prostituta, teve um infarto durante o ato. Cara, se ele chegar no pronto-socorro vivo e ele não informar que ele usou o sildenafil, às vezes o médico do pronto-socorro pode matar ele, dando nitrato para ele lá. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Tem até um filme engraçado sobre isso. Não sei se você já assistiu um filme com o Jack Nicholson, que ele chega no pronto-socorro e o médico pergunta para ele assim, tá, e aí, tu tomou com remédio? Ele tá infartando, né? Ele, não tomei, não tomei. Não tomou mesmo? Não tomei, não tomei. Daí, quando a mulher sai, assim, ele vai lá, não tomei, tá aqui, ó. Daí, nossa, uma cartela de azulzinha ali, né? Cara, tem que falar. Isso aí é uma coisa que tem que falar. E não tem que ter vergonha de falar nenhuma, gente. Pelo amor de Deus. Isso é a coisa mais normal do mundo e faz parte da vida e tá tudo certo. É só isso que você falou. Assim, a questão do preparo ali, o cara tá bem preparado e condicionado para poder enfrentar a maratona que ele vai enfrentar, porque melhora, né, o desempenho ali da pessoa, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Túlio, fala uma coisa para nós aqui que é um assunto que gera muita dúvida. Eu queria te perguntar, para ouvir a tua opinião sobre isso. E aí, Túlio, o colesterol é o problema ou a inflamação que é o problema? Cara, o colesterol ele pode ser o problema, sabe, Fernando? Só que o pessoal acha que é o principal problema. Tá longe de ser, mas longe, longe, longe de ser, sabe? O colesterol, assim, efetivamente, se ele for um colesterol com uma qualidade ruim, muito oxidado, né, com esse estresse oxidativo por cima, com uma inflamação por trás, um paciente com uma resistência insulínica ruim, uma qualidade ruim do colesterol, é claro que ele é um problema. É claro que ele é um problema. Agora, pegar um paciente rígido, saudável, que está só com colesterol alto, mas com uma qualidade boa desse colesterol, não vai ter problema absolutamente nenhum. Nenhum. Inclusive, eu não sei se você já leu alguma coisa a respeito, estatina, cara, é o remédio que o pessoal toma, né, para cuidar do colesterol em si. Estatina, ele está diretamente relacionado também com disfunção erétil, né? É uma coisa engraçada, né? Assim, tipo, Exatamente. você toma um remédio que é bom. Saiu um estudo essa semana aí, interessante, que estatina, uma revisão, né? Acompanhou os pacientes, um estudo bem grande até, que a estatina pioraria o diabetes, né, a longo prazo também. Isso. Então, é um problema, né? E a estatina vai atuar diretamente no que tu falou do antioxidante potente que nós temos, que é a coenzima Q10, né? Vai colocar lá embaixo. E principalmente aqueles pacientes
que utilizam altas doses de estatina, né, que andam, assim, tem assim, um efeito muito grande na qualidade de vida mesmo, né, fracos, né, cara. Então, esse impacto muitas vezes, então, com enzima Q10, pessoal, é uma suplementação quase que fundamental aí, né, nesses pacientes que buscam um equilíbrio e uma saúde cardiovascular. A coenzima Q10 um dos suplementos, acho que mais utilizados atualmente aí, né, Túlio? Cara, eu sou suspeito para falar, porque no É, meu consultório não sai ninguém sem coenzima Q10, mas enfim. Ali ainda tem uma questão hormonal também no meio, né, cara? Porque a estatina acaba bloqueando ali a síntese do claro, colesterol. O colesterol ele é utilizado para síntese hormonal, né? Os hormônios sim, esteroidais masculinos. Então, assim, efetivamente vai trazer algum tipo de prejuízo para esse paciente. Só que com isso, a gente não está falando que não é para usar nunca. A gente só está claro, falando para ter um uso racional da estatina, que é uma coisa que o pessoal não tem, né? Hoje em dia, é estatina, tá colesterol alto, estatina, tá estatina. É estatina para tudo, né? E efetivamente é uma medicação que tem que ser utilizada com cautela, sabedoria e com boas indicações. Eu acho que esse é o ponto principal quando a gente fala de colesterol, de estatina. Eu acho que as pessoas têm que pensar muito nisso daí e ter isso em mente. E aí, puxando o assunto da testosterona, Fernando, já que eu falei da testosterona, cara, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho também para o pessoal assim, o porquê que homens, hoje em dia, cada vez mais jovens, têm testosterona tão baixa, porque não é uma coisa normal, né, cara? Hoje eu atendi um paciente de 35 anos, com uma testosterona de 218, cara. 218, sabe? E aí eu queria que você explicasse um pouco para eles também o porquê que isso sim, acontece, que eu acho que é importante entender. claro. Bom, primeira coisa que eu vou falar é que Túlio falou ali do colesterol, né? Gente, a nossa testosterona vem do colesterol, todos os hormônios esteroidais vêm do colesterol, né? Os hormônios sexuais. E o que a gente nota, né? Por que que na verdade está acontecendo realmente de a gente ter uma queda mais acentuada? Nós sabemos que a partir dos 30 anos nós começamos já a perder a produção de testosterona de 1 até 2% ao ano, né? Mas acontece que fatores ambientais também têm um impacto muito grande na testosterona, principalmente naqueles pacientes que estão com síndrome metabólica. O hiperinsulinismo tem um papel fundamental na testosterona. O hiperinsulinismo faz com que as nossas células de gordura produzam muito mais aromatase, que é uma enzima que vai converter a testosterona em estrogênio, né? Então vai acabar desviando. A síndrome metabólica também vai fazer com que a gente tenha mais uma proteína que sequestra a testosterona, que é uma proteína carreadora. Então, às vezes, até a testo está normal, mas a testo biodisponível vai lá embaixo. Né? Só para falar o nome dessa proteína, SHBG, a proteína carreadora dos hormônios sexuais. Né? Então, tem vários fatores fazendo com que... Tem os estrógenos também, aqueles estrogênios que a gente acaba ingerindo nos plásticos, enfim, na alimentação, nas carnes que foram alimentadas com hormônios, enfim, né? Então tem vários aspectos da vida atual. Vitamina D também tem um papel importante na produção de testosterona. O mundo atual hoje, pessoal, dentro dos escritórios, não pega mais sol, também tem. Então tem vários aspectos que podem estar contribuindo para essa questão desse hipogonadismo cada vez mais precoce, né? E a Cara, gente é sabe. exatamente isso. Exatamente isso. E as pessoas não enxergam, né, Fernando? Assim, porque, cara, o que tem de homem que fala assim, cara, é sempre a mesma pergunta assim, ah, mas por que minha testosterona tá tão baixa? Então eu vou ter que usar testosterona. Aí ele já quer pular, né, o atalho todo de usar testosterona, às vezes é necessário, mas assim, pô, se você corrigir o estilo de vida desse cara, hoje eu peguei um paciente antes desse que eu te falei, esse cara é um paciente que fez uma revascularização do miocárdio há 2 anos atrás. Ele começou a acompanhar comigo depois dessa revascularização do miocárdio. Ele começou, cara, a consulta dele comigo lá em 2020, não, 2019, com um HDL, cara, de 34 e uma testosterona de 284. Hoje ele passou em consulta comigo, o HDL dele está em 71 e a testosterona dele 722, cara. E sem usar hora nenhuma, eu Não, usei hora nenhuma hormônio com ele, sabe? Nada, nada, nada. Simplesmente mudar o estilo de vida do cara. Ele era exatamente esse perfil que você falou. Era assim, ó, aquele cara gordinho, sobrepeso,
que fica o dia inteiro comendo porcaria, 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 então entra um monte de xenoestrógeno junto nele ali, entra um monte de disruptor endócrino nele ali, e o cara tá comendo, 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 sedentário, obeso, desviando o ciclo da aromatase, sem tomar sol, e ainda por cima tomando uma estatina. Cara, como que um cara desse vai ter colesterol? Ou como que ele vai ter hormônio bom? Não vai, não vai, né? Não, e é isso aí, cara. Isso que as pessoas têm que entender. As pessoas vêm muitas vezes querendo repor testosterona. E estudar testosterona para um paciente desses piora a situação dele, tá? Porque ele vai estrogenizar mais ainda, ele vai converter mais ainda, vai ser pior. Então, mudando o hábito de vida, fazendo uma dieta low carb para esse paciente já vai melhorar muito a testosterona dele. Fazendo uma atividade física, ele vai ativar as vias de produção de testo, fazendo esse paciente dormir bem. A gente produz testosterona na hora de dormir. Se esse paciente não está dormindo, não produz. Eu esqueci de falar do sono. Pô, a apneia. A apneia é uma das maiores causas de hipogonadismo, de disfunção erétil e de doença cardiovascular. A apneia noturna, o paciente obeso, tendo apneia, não dorme, não respira, hipoxemia durante a noite. Então, são várias questões, e questões básicas que a gente ajustando, não precisa tomar remédio nenhum, muitas vezes a gente consegue mudar a vida da pessoa, né? Com Só que a pessoa certeza. tem que querer se ajudar, né? Tem que entender que depende dela, a gente pega na mão e leva pelo caminho, mas a pessoa tem que dar os passos, né? Então, É isso aí. É isso aí. É claro que tem algumas coisas que podem ajudar, né? Assim, por exemplo, tem alguns claro, fitonutrientes que dá para você usar ali, tentar estimular um pouco mais a produção, tem algumas coisas que dá para você bloquear a via da aromatase e tudo. Mas, cara, milagre não faz, né? Isso aí que as pessoas têm exato, que entender, porque eles querem milagres. Então, assim, exato. igual, por exemplo, quando a gente está falando aqui de proteger um endotélio, de melhorar a função endotelial, quando a gente fala de melhorar colesterol, quando a gente fala de prevenir uma hipertensão, um diabetes, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas, cara, eu mexo muito com suplementação, eu gosto muito dessa área, é assim, qual suplemento que eu tomo para isso? Qual suplemento que eu tomo para aquilo? E você vê que hora nenhuma até aqui na live, cara, a gente falou nada de suplemento. A gente tá falando do quê? Do básico. A gente tá falando de alimento, a gente tá falando de exercício, a gente tá falando de sono, gerenciamento do estresse. Isso é muito mais importante do que suplemento. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Suplemento é É a claro cereja do que bolo, né? O suplemento é a cereja do exatamente, bolo, né? exatamente. Ele É vai te claro que dar um suplemento. plus, mas se tu não fizer a Exatamente. base, não vai adiantar nada. Vai ser dinheiro posto fora, na verdade, né? Porque senão você acaba trocando a pílula mágica, né, Fernando? Cara, é o que eu É, falo pra todo mundo, assim, ó, tem paciente que acha que a pílula mágica é estatina, porque a estatina vai baixar o colesterol e vai prevenir o infarto, e aí o cara fala, toma estatina com um gole de cerveja, comendo sei lá, comendo uma porção de pastel frito com, sabe? E o cara tá ali, ah não, já tomei minha estatina, tá tudo bem, então tô prevenido, tô tranquilo. E a partir do momento que a gente tenta falar muito de suplementação, às vezes cria esse universo mágico na cabeça das pessoas de que, poxa, então a pílula não é a estatina, a pílula é um suplemento. O suplemento que é o que vai realmente fazer eu não ter o problema. Não é. Não é. O que vai fazer a gente não ter o problema é isso que a gente está conversando aqui. Isso que tem que estar na cabeça de vocês. E você vê que tudo que a gente conversou aqui na live, o tempo todo, ó, poxa, disfunção erétil ligado com diabetes. Disfunção erétil ligado com hipertensão. Disfunção erétil como um marcador de possível infarto futuro. Cara, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. E tudo que a gente falou aqui de prevenção, de melhora da função erétil, vale para infarto, vale para AVC, vale para câncer, vale para qualquer coisa, cara. Vale para qualquer coisa. exatamente, exatamente. É. E outro assunto que eu queria abordar contigo, que eu tenho visto muito no consultório, é um aumento da incidência de disfunção erétil relacionada à Covid mesmo, né? Então, já saíram vários estudos sobre isso também, vários relatos de casos, série de casos, né? De que esse dano vascular, né, que essa reação inflamatória dessa doença causa, afeta muito, né, a questão sexual. Também o estresse, toda essa questão da pandemia, né, agora fica difícil de a gente estratificar isso exatamente, mas com certeza tem um impacto muito negativo. Tu tens observado isso também na área da cardiologia, Túlio? Cara, aumentou muito o nível de taxa de infarto, de complicação, isso é muito claro. E assim, quando a gente fala da Covid, é muito simples da gente fazer esse link também com isso. É uma doença inflamatória, né? A base dela é uma doença inflamatória sistêmica
E essa inflamação sistêmica aguda, ela gera um dano endotelial que é persistente. Então, assim, é uma coisa que promove uma alteração, sim, ao nível endotelial. Ninguém sabe muito bem por quanto tempo isso persiste. Existem alguns relatos de Covid tardia, que a gente chama que seria uma doença mais prolongada, né, nesse ponto de vista, mas que causa, não tem a menor dúvida disso. E ao causar uma inflamação, ao causar uma disfunção, a gente entra justamente nisso tudo. E ainda tem um outro componente no meio dessa história, que é o evento trombótico, né? A gente sabe que aumenta também casos de trombose. Então, por exemplo, o próprio infarto, né, durante esse período da pandemia, a gente está vendo um pouco de perfil um pouco diferente de infarto. Geralmente, o infarto ele ocorre quando rompe uma placa de ateroma e essa placa de ateroma causa o que a gente chama de aterotrombose, uma trombose regional, localizada, secundária à formação desse coágulo por ruptura da placa. E hoje em dia a gente está vendo muito infarto sem qualquer placa. Está vendo formação de coágulo, de trombos, que geram um infarto, mas que não tem essa aterotrombose por trás. E aí sim, você vê nitidamente que está relacionado diretamente com essa parte da doença em si, né? Outro assunto que eu queria abordar, que o pessoal também pergunta, que eu acho que é uma questão que a gente... Como é que a gente pode saber se a gente está com essa inflamação ou não? Então, queria falar para vocês que existem marcadores inflamatórios, né, que a gente pode checar no nosso organismo, que a gente pode dosar no sangue. Por exemplo, a ferritina, o ácido úrico, as próprias enzimas hepáticas, nós podemos ter essa noção, proteína C reativa, né, lipoproteína A, fibrinogênio, enfim, uma série de marcadores inflamatórios, né, que vão nos dizer como é que está a nossa saúde, vão dizer como é que está a nossa questão, dessa questão relacionada ao estresse oxidativo, mesmo esse dano endotelial, né? E é isso. Tu queres falar alguma coisa sobre Cara, esses marcadores? você sabe o que é engraçado? A gente fala isso tudo, e realmente existem vários estudos sobre isso, mas isso não entra em nenhuma diretriz, cara, de cardiologia. Não deve entrar em nenhuma diretriz de urologia, não deve entrar em lugar nenhum falando sobre isso. Porque a gente comenta o tempo todo sobre esse dano, sobre o estresse, sobre a inflamação crônica, sobre esses marcadores alterados, como que isso realmente impacta de uma maneira negativa. Existem estudos mostrando que a redução de proteína C reativa com estatina faz bem, mas se você vai falar de redução de proteína C reativa sem estatina, as pessoas falam, ah, isso é besteira, não funciona e tal. É como se fosse assim, pô, a estatina funciona, porque ela reduz a proteína C reativa. Tá, mas cúrcuma reduz proteína C reativa. Não, mas cúrcuma não funciona, não. Não funciona, só a estatina que funciona. Então, assim, é uma coisa muito doida, cara, muito maluco que está acontecendo hoje em dia, assim, nesse mundo da cardiologia, do universo das doenças cardiovasculares, porque efetivamente a gente tem vários marcadores, a gente tem várias informações novas, a gente tem, por exemplo, você perguntou a questão do colesterol. Cara, existem marcadores de colesterol que as pessoas não conhecem, como o anti-LDL oxidado, o subfracionamento do colesterol para a gente poder ver o LDL pequeno e denso, a taxa do tamanho da partícula do HDL, para saber se é um HDL efetivamente é bom ou ruim. Então, existem várias coisas que a gente consegue fazer já na prática clínica, mas, cara, você vai discutir isso num congresso científico, você vai discutir isso com um cardiologista, você vai discutir com alguém, não, isso tudo é mecanismo, isso não funciona, isso é aquilo. É impressionante, cara. Nós falamos aqui de vários fatores de risco e se eu for num congresso hoje brasileiro de urologia, eu não vou encontrar nenhuma palestra falando sobre nutrição, sobre atividade física, sobre sono, sobre, enfim, estresse oxidativo, nada disso. Vou encontrar muitas falando sobre tratamento medicamentoso. E os estandes todos lá vão estar só de materiais e quem patrocina isso, e quem patrocina os estudos é essa indústria, né? Então, quando tu percebe isso, tu sabe que realmente, né, a medicina ela pecou muito nesse ponto, tá? Ela virou as costas para a medicina da saúde e ela é muito boa em manter as pessoas doentes vivas, a medicina. Ela é excelente para manter as pessoas doentes vivas. Mas ela ainda deixou um hiato muito grande, uma lacuna muito grande em como manter as pessoas saudáveis, né? Então, esse é o nosso grande desafio. E eu acho que é por isso, Túlio, que tem 234 pessoas nos assistindo agora, tá? Porque as pessoas
perceberam isso já. As pessoas estão cansadas e podem espernear, podem falar o que for, né? As pessoas não são idiotas, as pessoas percebem isso também, né? Então, Infelizmente existem colegas médicos e de outras áreas da saúde que são idiotas, né? E que não percebem isso. Esse que é o grande problema. E assim, ó, não é uma crítica pessoal, porque eu já fui um idiota desse, sabe? Eu já fui um idiota de falar mal de suplemento, eu já fui um idiota de não acreditar em nada disso. Por quê? Cara, é nosso treinamento. A gente sai, igual você falou, cara, a gente sai treinado para tratar doença. Aliás, eu trato doença muito bem até hoje. Se chegar um paciente no meu consultório doente, eu vou tratar com o quê? Com remédio, vai entrar remédio, não tem a menor dúvida disso. Mas vai entrar também suplemento, vai entrar estilo de vida, vai entrar uma série de coisas que as pessoas não falam. E isso que você falou é muito importante, porque assim, se todo mundo que tivesse condição de fazer a coisa certa, de enxergar a necessidade de se alimentar de uma maneira saudável, de fazer exercício, de dormir bem, cara, a taxa de doença ia fazer assim, ó, ia despencar. Não ia zerar, mas ia despencar, despencar. E aí, quando isso acontecesse, o que ia acontecer? Cara, a indústria farmacêutica ia quebrar. Isso ia quebrar, não tem dúvida que ia quebrar. Ia ter médico, colega médico, que sempre falou mal, que ia começar a enxergar e ia falar, cara, esse é o caminho, e é realmente para onde eu tenho que ir, eu tenho que parar com esse negócio aqui. E as pessoas iam começar a mudar um pouco esse conceito, que infelizmente existe, né? Sobre profissionais como a gente, que enxerga um pouco além, que a gente quer realmente fazer uma coisa a mais, de ser taxado como um charlatão, de como ser taxado como um picareta, enfim. Umas coisas que já me fez muita raiva, que hoje em dia, cara, eu nem ligo mais, pra te falar a não verdade. dá para dar bola para isso. Nem Até ligo. porque os estudos, né, que as diretrizes propõem, os estudos que, na verdade, teoricamente são aceitos, são todos estudos patrocinados pela indústria. Grandes centros de pesquisa, de grandes hospitais, jorrando dinheiro da indústria. A gente sabe como funciona. Tu já teve desse lado, eu também já tive, entendeu? A Então, gente sabe, né, cara? a O gente problema é que tem sabe muita como gente que não funciona. sabe, né, cara? É. Esse que é o problema, cara. Esse que é o problema. Eu tinha um professor, cara, que ele falava um negócio muito, muito forte, assim, que é muita verdade. No papel cabe qualquer coisa. Então, assim, ó, quem mexe com pesquisa científica, cara, ele consegue, assim, ó, vai mexer nos dados do jeito que ele quiser, ele consegue manipular os dados, ele consegue extorquir dos dados a informação que ele quiser passar, ele coloca no papel aquela informação, a indústria farmacêutica paga uma publicação, ela paga uma revista ou ela condiciona essa publicação a alguma revista. E, cara, vai tocando a roda da medicina baseada em evidência, que infelizmente ficou meio para trás e está todo mundo muito cego nisso ainda. Então, realmente passou da hora da gente mudar a nossa prática médica, passou da hora das pessoas enxergarem que nem tudo é artigo científico, nem tudo é diretriz, nem tudo é guideline, e que o mais importante, na verdade, é isso aqui, cara, é você tratar aquela pessoa que está na tua frente ali da melhor maneira possível, trazendo qualidade de vida para ela, trazendo saúde para ela, evitando a doença ou tratando a doença dela da melhor maneira possível. Acho que esse é o grande recado que a gente deveria passar como médico para qualquer paciente, né? E essa visão global dos pacientes, né? E não adianta, uma consulta dessas, né, Túlio? É uma consulta de no mínimo 1 hora, né, cara? Pra te ver, pegar a pessoa, né, e checar todos esses aspectos da vida dela. Por isso que a consulta, esses médicos que resolvem partir para essa medicina não atendem pelo convênio, porque é uma consulta que realmente tu vai ver a pessoa de uma maneira individual, ver a pessoa como um todo, tu vai checar tudo, tu vai ligar para o teu colega, tu vai esclarecer as dúvidas que não são exatamente da tua área, tu vai comprar a briga daquele paciente para realmente fazer a diferença na vida deles, né? Então, e aí tu vai mudar mesmo a vida desse paciente, aí realmente tu vai impactar ele positivamente. Porque se o paciente sentar, colesterol alto, toma aqui uma estatina, tá broxa, tá, toma um Viagra também, toma um remédio para pressão, deve estar com azia também, toma aqui um remedinho, tá, então tá aqui, ó, isso aqui, tá, daqui 3 meses tu volta aqui pra gente ver como é que tu tá. Aí é fácil, né, cara? É isso aí. Mas infelizmente, cara, para pra pensar como é que foi a nossa faculdade, né, cara? É isso, né? A gente foi formado assim. E quando a gente fala, por exemplo, de nutrição, e é um exemplo que eu acho que é muito bom da gente dar, cara. Eu estudei 6 anos na faculdade federal, depois eu fiz 4 anos de residência médica, e eu fiz a residência médica de cardiologia no melhor centro de cardiologia do país. Cara, sabe quantas aulas de nutrição eu tive ao longo desses 10 anos? Nenhuma. Zero. Zero. E aí, Exatamente. como que eu
E aí, como que as pessoas que estão aqui ouvindo escutam um cardiologista que nunca estudou nutrição para falar um monte de borracha que ele leu de alguém que também não deve ter estudado para escrever o que escreveu? Cara, não faz o menor sentido. É uma roda que não faz sentido nenhum, sabe? Assim, Eu não, não vou te dizer mais, tudo. Os próprios acadêmicos da nutrição não tiveram essas aulas, entendeu? Cara, Esse é o pior é isso, cara. Aprenderam outras coisas. Também então, a indústria também está dentro da nutrição. Né? não, com Então, certeza. é isso. Túlio, eu queria te agradecer, estamos chegando a 1 hora aí de live. Eu queria te agradecer esse bate-papo incrível aí. Acho que tem tudo a ver essa área, esses bate-papos enriquecem muito, é muita informação. Eu sempre aprendo contigo aí, te ouvindo, né? Sempre consigo extrair alguma informação relevante, né? Então a gente tem que sempre estar debatendo, sempre estar pensando juntos. Queria te agradecer a tua audiência, aí, que é muito qualificada. Eu sei que tu eleva a régua no nível da audiência e sempre com informação de muita qualidade, baseada em ciência, baseada em estudo, estuda muito. E queria me colocar à disposição aí, sempre que tu precisar de mim também, tô aí para Beleza, ajudar. beleza, cara. É um Tá bom, meu prazer, irmão? obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade, cara. Já tinha passado a hora de eu falar de saúde masculina com alguém. É sempre bom também contar com um colega, pô, experiente pra caramba como você, inteligente pra caramba, que tá atualizado pra caramba também, pra gente poder conversar desse universo, né, cara? Porque efetivamente, assim, o meu público hoje, cara, 80% é feminino, sabe? Mas às vezes a gente vai deixando de lado esses 20% que é masculino e às vezes ele quer ouvir o que a gente foi falando exatamente aqui, cara. Às vezes a gente tocou na dor de muito paciente aí, de muita gente, ou no companheiro dessas 80% aí que estão ouvindo a gente também, que a gente pode ter ajudado. Então, foi muito bom, cara. Eu te agradeço aí a oportunidade mais uma vez também. Obrigado mesmo, de verdade. Sucesso aí pra você, cara. Maravilha, igualmente. Desbarramos aí pela casa do Vitor aí 1 hora dessas aí. Bora, só combinar. Valeu, um abração. Valeu, um abraço, cara. Valeu.